Fala, seu botafoguense, beleza? Pessoal, por mais que a gente tenha saído derrotado, né, esse jogo contra o Palmeiras, eu tô orgulhoso. Hoje não, né? Eu acho que o Botafogo jogou muito retrancado, não foi tão agressivo como geralmente é. Hoje jogou mais na base do contra-ataque. Vimos até ligação direta do John ali para o Arthur ou o Savarino. Mas enfim, rapaziada, eu tô orgulhoso aí do Botafogo pela campanha que fez. Bateu de frente contra o PSG, jogou muito bem também contra o Atlético de Madrid. Caiu no grupo difícil e conseguiu essa classificação. Vamos aqui acompanhar esse vídeo aí do canal ESPN, que eles estão falando desse Botafogo, né, e Palmeiras. Vamos acompanhar, mas antes, deixa seu like aí para ajudar. Então, mas no jogo eu tô com o Miller. Eu acho que o Palmeiras foi bem melhor nos 90 minutos. Eu acho que ele foi bem melhor porque ele conseguiu se impor, mas eu não vejo assim que tenha sido uma estratégia tática. Não, foram duas propostas. O Botafogo ganhou do PSG jogando da mesma forma. Mas era o PSG. Acho que essa é a questão. Aí tem duas coisas pra gente discutir. Porque muita gente imaginava que o Cuiabano fosse começar jogando no Botafogo, justamente porque o Palmeiras não é o PSG. Isso. E porque os 3 primeiros jogos do Palmeiras não indicavam um Palmeiras com a capacidade do PSG. E a escolha acabou sendo outra, acabou sendo a escolha pelo Danilo Barbosa. Ou seja, falando, não, eu vou tratar o Palmeiras como o PSG, vou tratar o Palmeiras como o Atlético de Madrid. Aliás, é bom que se diga, o PSG conseguiu... O John fez 2 defesas no jogo contra o PSG, quando o Palmeiras defendeu 4 bolas. Né? E o Palmeiras finalizou até mais. Então, assim, eu acho que o Botafogo teve uma postura que talvez tenha surpreendido muita gente de não ser mais ousado, de não mudar a sua ideia de jogo. Eu esperava que fosse jogar o jogo. Então, exato. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí o Palmeiras tomou uma escolha pela condição física. Então eu acho que você pode até não chamar de tática essa superioridade. Mas na hora que o Abel escolhe esses jogadores, e eu falei exatamente isso no pré-jogo, falei, bom, ele está escolhendo os caras que estão melhores, técnica ou fisicamente. Para pressionar e recuperar. Porque na hora que ele escolhe o Emi Martinez e não o Aníbal, é porque o Aníbal tá com edema, o Aníbal não vinha bem, não era 100%. Fisicamente ele era uma dúvida. Na hora que ele escolhe o Maurício, o Veiga, acho que não precisamos discutir muito em relação aos últimos tempos. Sim. Acho que o próprio Giai, em relação ao Marcos Rocha, fisicamente é um cara que, por motivos óbvios, entrega mais. Em cima disso, hoje, e o Alan também, eu acho que hoje, assim... Hoje era o primeiro jogo para o continua do Mundial. E o que o Abel fez, muito criticado em jogos anteriores, foi rodar o máximo elenco, porque é um jogo a cada 3 dias. Então, ele botou o Veiga no último jogo, não botou o Maurício, tinha que ter colocado... Ele foi gastando o elenco, ele foi rodando todo mundo. Para chegar hoje... Você imagina que o Veiga tenha sido pensando já nas oitavas? Eu acho que ele rodou muito o elenco. Até o Luigi entrou hoje, que é um jogador que não estava sendo utilizado. Acho que é uma estratégia de usar todo mundo para não desgastar todo mundo ao máximo. E hoje era o jogo. É o jogo? Vou precisar de imposição física. Vou botar quem está melhor fisicamente. Isso acho que é importante observar quando você fala de reação, né? Especulação. Especular é o que tentou fazer o Botafogo nesses 3 jogos. Né? Fez, não adianta. O Palmeiras foi com 4 atacantes. E no segundo tempo contra o Seattle. O Palmeiras foi com 4 atacantes. Você tem... O Maurício não é um... O Maurício é um atacante, o Estevão, o Alan e o Vitor Roque. O Botafogo foi com 3. Sendo que a missão defensiva dos 2 beiradas... O Savarino nem E essa missão defensiva imposta a eles, para não ficar inferior no meio de campo, acho que essa preocupação do Paiva o tempo todo, em todos os jogos, hoje é especialíssimo. Porque esse confronto entre brasileiros é totalmente diferente de um PSG, um Atlético de Madrid. Pela proximidade, pela rivalidade. Tem componentes ali que eles levaram para o Mundial de Clubes nada diferente do que fazem normalmente aqui no Brasil. Então o mundo agora viu um jogo brasileiro mesmo. Né? Não viu um jogo com europeus e brasileiros. Ele viu um jogo... Mas você esperava um jogo muito melhor? Não esperava isso aqui. Eu esperava isso aqui. Mais ou menos isso. Exatamente. Então, zero surpresa. Pior. Tanto que a maioria aqui, quando falou... Acho que todo mundo, quando falou, o que você acha que vai dar no jogo? Primeira coisa, possibilidade de prorrogação imensa. Não? Né? O que eu vejo é, o Palmeiras, ele assumiu essa condição de especular, ela é muito menor do que a do Botafogo. O Botafogo é a base do jogo. Defendo muito bem, sacrifico até um meia, que é o Savarino, que sem participação grande no jogo, o jogo do Botafogo cai, mas eu preciso dele marcando também. Já o Palmeiras tinha 4 jogadores. E ainda tem o Rios que chega muito forte, né? O Richard Rios. E no primeiro tempo, você pegava assim, eu estava olhando até o mapa de movimentação da equipe toda. Assim, o jogo do Palmeiras concentradíssimo pelo lado esquerdo, porque, claro, aciona o Estevão e o Piquerez.
melhor que o Giai. Aliás, o Piquerez estava muito bem. E o melhor Botafogo, não, e também taticamente ele tem mais essa função no E time. o Botafogo também penso para marcar esse lado. Óbvio, né, na necessidade do jogo. Então eu vi um Palmeiras não com mais vontade de vencer, formatos diferentes. O Botafogo não entrou para não ganhar o jogo. Ele entrou para ganhar o jogo com aquilo que o jogo contra o PSG ele mostrou. E é óbvio que ele, se tivesse continuado no Mundial, iria desta forma, se possível, até o último confronto. Porque contra a Chelsea, se vier o Chelsea... Só que há uma diferença muito grande, né? Entre, não vou colocar claro que tecnicamente o PSG é melhor que o Palmeiras, mas em termos de ambição para o jogo. O PSG, naquela partida especificamente, tomou a decisão minutos antes de poupar 4 titulares. Já não tinha um. Dembélé. Tinha 5 fora da final da Liga dos Campeões. Exatamente. Perfeito. Então, para o PSG, ok, vou para esse jogo aqui, ganhei o primeiro de goleada, eu vou passar, mesmo perdendo, passou em primeiro lugar do grupo. O Palmeiras não, o Palmeiras foi para jogar uma final de Copa do Mundo hoje. Então, são circunstâncias diferentes. O Palmeiras foi para ganhar o jogo desde o primeiro minuto. E ganhou o jogo depois do último minuto, que foi para a prorrogação. Sim. Mas ganhou. Foi um time com muito mais fome do que foi o PSG. Então seria naturalmente mais difícil para o Botafogo controlar. Até conseguiu segurar o 0-0. Só que aí vai para a prorrogação e você começa a ter baixa. Sai um aqui, sai outro ali. E o Palmeiras consegue tirar do banco jogadores que mantém uma intensidade alta, coisa que o Botafogo não consegue. Porque o Botafogo, no meio do segundo tempo, quando sai o Estevão, o Botafogo tira o Alain, coloca Montoro, depois bota o Correia. Ele faz uma tentativa de ter um controle do jogo a partir da troca de passes, que não é a característica do Palmeiras. O Palmeiras é um time muito vertical. O Botafogo achou que conseguiria, não conseguiu. Continua sendo sufocado lá atrás por um Palmeiras que continua mais forte, mais intenso, com maior capacidade de propor o jogo, não em cima de troca de passe, mas em cima de uma verticalidade que é a característica do time. Acho que as trocas do Abel tinham essa intenção também de manter essa intensidade, né? De conseguir... Claro, a gente falava, o Paulinho ia entrar com certeza, qualquer que fosse o contexto do jogo, pelo que o Paulinho tem feito quando ele entra nas partidas. Mas assim, acho que as trocas do Abel, elas tinham também essa intenção de manter a intensidade, que só mantendo essa intensidade você conseguiria marcar lá em cima, você conseguiria impedir... Por isso a entrada do Luiz, né? Então, por isso a entrada do Luiz. A questão é que, assim, a saída do Estevão eu acho muito discutível mesmo. A gente, obviamente, vai ouvir o Abel falar sobre isso, vai ser perguntado, mas eu entendi completamente o Estevão sair nos 2 primeiros jogos. Hoje, pelo que o Estevão vinha apresentando, não me parece que fosse o cara para sair. O Luiz acaba entrando no lugar dele. Eu achei que fosse sair o Maurício, por exemplo. Sim. Que também é bom que se diga, quase que no lance seguinte, talvez ele que seja o cara que exige a principal defesa do John naquela cabeçada. E jogou preso no Triângulo das Bermudas ali do Botafogo. Exato, né? Que é onde isso, por isso que estava mais difícil para ele. Exato. Perfeito. Mas então, assim, eu acho que tem muito dessa ideia, quer dizer, quando eu acho que o Birner fala também da questão tática, eu acho que tem essa... A tática, às vezes, você faz mudanças pensando na possibilidade de manter a maneira como você está jogando. Ainda que pra mim é muito... Isso eu chamo de planejamento de jogo. Então, tudo bem. Já estava na cabeça dele antes. Bem, eu te entendo. Aliás, do que eu falei um pouco antes. Para mim é planejamento de competição. Não, tudo bem, aí você está falando das trocas antes. Mas isso tem a ver com o que vai estourar no jogo de hoje. E até nesse jogo, você tem trocas que você pode programar dependendo da... O jogo te mostra, do às vezes, outro caminho. Não, porque se o Palmeiras já tivesse feito 1-0, por exemplo, Calçade, talvez ele não precisasse manter aquela intensidade de marcação na frente. Ele baixa um pouquinho. Que, aliás, foi o que ele fez, talvez até exageradamente. O jogo até comprometido pelo calor, eu digo, a gente encontrava mais encaixes e menos perseguições, porque não dá, se ninguém consegue manter isso. Estou falando tanto do Palmeiras quanto do Botafogo. Você criar perseguições na saída de bola e tem que correr demais e o sol vai te arrebentar. Agora, as trocas no segundo tempo, isso ambos os treinadores. Você tem um cenário pré-jogo que pode esse aqui pode entrar na vaga desse, daquele e tal, né? Em determinadas situações, eu estou ganhando o jogo, é esse tipo de situação, eu estou empatando ou perdendo, aí você vai para um outro modo. E o que o jogo te mostra? O treinador está ali para fazer o reconhecimento do que está rolando dentro de campo, né? Mas assim, eu vejo que as ações do Paiva, nesse sentido, são mais limitadas, porque, por exemplo, ao colocar o Arthur Cabral, o Correia, a gente está colocando o Caio Pantaleão, a gente está colocando novidades.
E o Abel está colocando gente que trabalha com ele no dia a dia, né? E que mantém fisicamente um confronto no alto, que era uma necessidade do jogo. Porque, cara, a chance de prorrogação realmente, se alguém apostou nisso, acho que não está pagando nada a prorrogação. Acho que não, fala mesmo. Né? Eu acho que primeiro, eu acho que a entrada do Estevão jogando do lado oposto tem um pouco a ver também com o fato do Arthur jogar daquele lado, porque a dobra de marcação do Arthur é mais frágil do que a dobra de marcação do Savarino. E o Arthur foi um jogador bem apagado para mim hoje, no Botafogo. Teve alguns bons momentos ali no primeiro tempo, né? Mas depois, do segundo tempo para frente... Eu também estou destacando muito a postura e a questão tática quanto ao comportamento do Palmeiras, porque houve momentos que eles passam meio que batidos, porque no final das contas, o Botafogo não conseguiu fazer. Houve momentos em que o Botafogo tentou marcar a saída do Palmeiras mais na frente e não funcionou. O Botafogo tentou contra-atacar, não funcionou. Tentou sair jogando, não funcionou. Tentou fazer esse lançamento longo, não funcionou. Mérito do Palmeiras. Do Palmeiras e do planejamento do técnico, das ideias do técnico, da imposição. É isso que eu chamo de imposição de jogo. Porque para imposição, você pode, por exemplo, eu já vi times que conseguiram se impor sem bola. O Botafogo contra o PSG foi praticamente isso. Porque você tem a bola e você não consegue chutar no gol. O jogo vai ficando desconfortável. Desconfortável para quem tem a bola, desconfortável. Quem está com a bola começa a ficar irritado e começa a parar de fazer o que faz sempre. Um time, por exemplo, que nem o PSG, não cruza bolas na área. Calçade trouxe aquele levantamento. Nos 3 jogos anteriores do PSG, o PSG cruzou 5 bolas a menos na área que cruzou contra o Botafogo. Porque o time começa a se irritar e não começa a achar alternativas e você começa a ganhar o jogo mentalmente. Né? Hoje, agora é lógico, é fácil falar porque o Paulinho fez o gol e o gol é muito mais jogada individual, mas já tinha mais espaço ali do lado esquerdo do Botafogo. O Richard Rios já tinha dado um chute ali com bastante espaço um pouquinho antes. Tem muito a ver com como o Palmeiras foi minando lentamente o Botafogo por não permitir que o Botafogo fizesse qualquer coisa que o Botafogo queria fazer no jogo de hoje. E aí você tem que saber jogar com o tempo. É isso. O tempo, com a prorrogação, com tudo. Tanto que o Paulinho... É quase uma vitória de luta de boxe por pontos. Quase. Porque esse é o jogo que se você não tiver a tranquilidade para saber que não é na correria, que você não vai ganhar... na hora que você quiser. Antes fosse, né? Você vai ganhar na hora que você tem que saber esperar. Paciência. E se defender bem. O Paulinho recebe do lado direito, que não é normalmente onde a gente o encontra, e 3 jogadores do Botafogo fecham na marcação. E já é um lado mais frágil, porque aí você tem que ir a volta do Montoro. O Botafogo já está mais aberto. Já não havia aquela trinca. Já havia uma substituição, o jogador mais ofensivo. E o Paulinho dá um corte para dentro da área, aí entra o calor, o cansaço, o sol, a situação, concentração. Porque assim, o que se as pessoas não se ligam às vezes, quando você vai para um calor desse, você vai perdendo o líquido, você vai se hidratando, mas você vai perdendo. Assim, o teu sistema nervoso central, que é a coisa que te mantém no jogo, ele vai sendo destruído, moído. Então, é natural em final de jogo você encontrar finalizações na lua, porque o cara não está mais no centro dele, né, normal para bater. E o Paulinho já entra assim no jogo. O Paulinho não entra com 100%, senão ele ficava. E o Paulinho dá um corte, ele deixou os 3 para trás. E aí, no lugar do pancadão, que todo mundo deu pancadão, pá! O Paulinho falou, eu vou tentar o cantinho. E tem um pezinho do Alexandre Barbosa, né? Coisinha de nada ali, foi o suficiente para matar o jogo. O gol do Igor Jesus contra o PSG teve um desvio. A bola é pro goleiro. Exatamente. Isso é o jogo. Isso é o jogo. Com desvio fere, com desvio jogo. É o jogo. Assim, em relação... Olha, foi um jogo que deixa, né, um gosto bem amargo para a torcida do Botafogo. A gente sabia que ia ser difícil encarar o Palmeiras no mata-mata de Mundial, mas o time ficou devendo demais no quesito de criação e postura ofensiva. Se não fosse o John, né, no gol, a eliminação podia ter vindo com um placar bem mais pesado. O cara fez pelo menos 3 defesas de cinema e foi de longe o melhor do time. Agora, quando a gente olha o desempenho individual, tem nome que não dá para passar pano. O Savarino, por exemplo, fez uma das piores partidas com a camisa do Botafogo. Mal fisicamente, sem intensidade, prendendo bola demais, parecia perdido em campo. Outro que decepcionou também foi o Igor Jesus, que vinha, né, fazendo uma atuação muito boa, mas ontem
hoje na verdade, estou moscando, mas hoje não conseguiu segurar uma bola na frente, e isso acabou deixando o time sem respiro na hora de sair da pressão. E não tem como fugir também, o Renato Paiva também precisa ser cobrado. Errou na escalação inicial, demorou demais para mexer, e quando mexeu parece que piorou. O time ficou uma bagunça sem meio campo ali, e dependendo demais de jogadas individuais que não aconteceram em nada. Numa competição desse nível, não dá para esperar o adversário jogar o tempo todo e só reagir no desespero. Foi assim que aconteceu, né, contra o Botafogo Palmeiras. O Botafogo ficou só no desespero ali, tirando bola, afastando bola, não saiu para jogar. No fim, fica aquele sentimento de frustração, porque o Botafogo tinha condições de fazer mais. Agora levantar a cabeça, usar essa experiência aí internacional para crescer e focar no que vem pela frente aí. Temos uma temporada pesada ainda, temos competições muito boas para disputar, Libertadores, Brasileirão e também a Copa do Brasil. É difícil segurar, né, a frustração depois desse jogo, lógico. A gente sonhou, acreditou, e ver o time ser eliminado dessa forma dói demais. O John foi um monstro, segurou tudo que pôde, né, mas só ele jogando não dá. Se não fosse ele, era pra gente ter tomado os 3 ou 4, pessoal. Na minha opinião, fácil aí. O resto do time parecia sem alma, sem vontade de ganhar um jogo que valia tudo. O que o Savarino fez em campo hoje, sinceramente, nem sei explicar, mano. É totalmente fora de sintonia. Errou passe simples, segurou bola quando era pra soltar. O Igor Jesus, que vinha bem também no torneio. Ontem, tô moscando, tô confundindo com ontem. Hoje parecia um cone lá na frente. Não segurou bola, não ganhou uma dividida. E isso foi minando o time aos poucos. Faltou alguém para chamar a responsa. O Renato Paiva, difícil entender e defender ele. O time parecia mal treinado, sem alternativas táticas, sem reação durante o jogo. Então é isso.